Boa tarde, pessoal. O nosso primeiro case de sucesso, né, que a gente vai mostrar, na verdade, ele é um vídeo. É um vídeo do André Hermílio de Moraes Macedo. Ele é do Grupo Votorantim, da 4ª geração da família, e é um dos representantes do Conselho de Família, da 4ª geração no Conselho da Família do grupo, né? E ele vai falar um pouco da história da família Votorantim, como ela tem evoluído ao longo do tempo, e também falar um pouco da governança do Grupo Votorantim. Ele vai falar de alguns elementos do Conselho de Administração, do Conselho de Família e ainda do Conselho de alguns institutos que eles possuem. Então, é uma família muito importante para o país, de um grupo muito forte e sólido do país, que a gente espera que vocês aproveitem. Então, pode passar o vídeo. Olá, o meu nome é André Macedo, eu sou membro da 4ª geração da família Hermílio de Moraes. É uma grande satisfação para nós estarmos aqui, podendo dividir a história do Grupo Votorantim e da nossa família. Hoje eu quero tratar de 2 temas: como a nossa família tem evoluído ao longo do tempo, e o segundo tópico é a governança do Grupo Votorantim. A história da nossa família. A história da Votorantim começa com Pereira Inácio, um jovem português que veio para o Brasil analfabeto, mas veio para cá com uma grande vontade de empreender e de transformar a sua realidade. Ele não poupou esforços, não poupou sacrifícios para conseguir construir a base do que hoje conhecemos como Grupo Votorantim. Depois, José Hermílio de Moraes, genro do Pereira Inácio, foi quem trouxe uma nova dimensão para o Grupo Votorantim. Quando ele veio dos Estados Unidos, onde ele estudou metalurgia na Escola de Minas do Colorado, ele trouxe um grande senso de nacionalismo. Ele enxergava a necessidade de desenvolver o país e ajudar no crescimento da nação. Com isso, ele começou a construir as bases para uma indústria de cimento, para a indústria de exploração mineral e de metalurgia, e além disso, da indústria química. A segunda geração, a geração do Dr. José, do Dr. Antônio, meu avô, ou do Dr. Clóvis, marido da Maria Helena, filha do José Hermílio e do Dr. Hermílio, foi uma sociedade de irmãos. Já era uma sociedade mais complexa do que na época do José Hermílio, que ele sozinho comandava. E essa segunda geração continuou expandindo os negócios nas linhas definidas por José Hermílio. Depois disso, na terceira geração, temos uma sociedade entre primos. Uma sociedade no qual os primos, com grande mérito, conseguiram mudar a estrutura e a governança, unificando um grupo, criando regras comuns para todos, porque eles entendiam que o modelo que era adotado na geração dos seus pais era um modelo vencedor, mas não era mais o melhor modelo para a realidade no qual eles estavam vivendo. E hoje temos a 4ª geração, a geração da qual eu faço parte. A nossa geração está começando a se preparar para influenciar o futuro do grupo. Estamos discutindo, junto com a terceira geração, qual deveria ser o modelo de governança que atenda às nossas realidades e que faça sentido para eles também. O Dr. Antônio, o meu avô, uma vez comentou que uma sucessão bem feita leva no mínimo 10 anos, porque você tem que treinar e testar as pessoas nas posições. Então, todo este processo que estou descrevendo para vocês entre gerações é um processo longo, é um processo que leva tempo, mas ele tem que ser bem conduzido, ele tem que ser bem estruturado, porque é o que garante a transição suave e bem organizada de uma geração para outra, o que ajuda na perpetuidade do negócio. Falando dos fatores de sucesso do grupo, na nossa visão e no nosso entendimento, acreditamos que tem 4 dimensões que ajudaram a Votorantim a ter a relevância que ela tem hoje. O primeiro é que temos um propósito, temos uma visão comum para o negócio. A nossa família sabe o porquê queremos estar juntos e o porquê estamos juntos com a Votorantim. O segundo é que dividimos valores e crenças. Estamos alinhados com nossos valores. Esses valores são importantes porque eles ditam como conduzimos os nossos negócios, como os nossos funcionários devem conduzir os negócios, ao que acreditamos e o que esperamos. A terceira dimensão são as melhores práticas. Temos consciência que não somos os melhores em todas as áreas,
não somos os melhores, temos muito o que aprender. Então, buscar melhores práticas, nos desafiar constantemente para que possamos continuar crescendo e sermos mais produtivos é fundamental. O quarto ponto que entendemos como sendo importante para o sucesso de uma empresa familiar é ter uma governança bem estruturada. E o que da governança é relevante que a gente tem que manter na nossa mente sempre? Que a governança não pode ser estática. A governança deve ser dinâmica para conseguir se adaptar à família que cresce, de geração em geração, trazendo uma complexidade maior, trazendo demandas maiores, e as empresas também, que com o passar do tempo e sua evolução ficam maiores e mais complexas para serem administradas. Então a governança tem que conseguir capturar as necessidades tanto da família quanto do negócio, conseguindo reger e estruturar o seu relacionamento. Vamos para o caso prático. Como funciona a nossa governança? A governança dentro do Grupo Votorantim. Como vocês sabem, a nossa família cresceu ao longo dessas 4 gerações. Hoje temos mais de 20 acionistas no Grupo Votorantim. A coordenação, se todos esses acionistas estivessem dentro do negócio, seria muito mais complexa. Então criamos um primeiro nível de conselho, o Conselho de Propriedade, que chamamos de Conselho Ejoaçu. Esse conselho recebe o mandato da família e ele representa a família dentro dos negócios. No nosso Conselho Ejoaçu temos 12 pessoas. O Conselho Ejoaçu, recebendo o mandato da família, vai passar esse mandato para o Conselho VEPAR. O Conselho VEPAR é quem está rodando os negócios, tocando os negócios no seu dia a dia, cuidando dos riscos, definindo as metas para os executivos, cobrando os resultados. Uma grande mudança que tivemos no nosso Conselho VEPAR há pouco tempo foi a entrada de um membro externo. Isso é muito rico, porque esse membro externo traz uma visão diferente do mundo, ele traz conhecimentos que antes não tínhamos. Então é algo muito saudável. Ter um membro externo não significa que abrimos mão do controle e do comando da empresa. Significa que estamos abertos a ter outros pontos de vista e termos outros conhecimentos dentro de casa que nos ajudam a ter uma empresa mais saudável, uma empresa melhor. Embaixo do Conselho VEPAR, temos o Conselho das Unidades de Negócios. Esse eixo que eu acabei de descrever, o Conselho Ejoaçu, o Conselho VEPAR e o Conselho das Unidades de Negócio, primordialmente tomam conta dos negócios do grupo. Mas só tomar conta dos negócios não é o suficiente para uma governança bem estruturada em uma empresa familiar. Temos que tomar conta da família também. E para isso temos o nosso Conselho de Família. O Conselho de Família da Votorantim tem 4 principais objetivos, 4 mandatos muito bem estabelecidos. O primeiro que é desenvolver o familiar. Não importa aonde ele se vê dentro do grupo, como funcionário, como um membro da governança, fazendo parte de um dos conselhos, ou apenas como um bom acionista. O Conselho de Família apoia e contribui no desenvolvimento dos familiares. O segundo tópico que o Conselho de Família cuida é da comunicação. A comunicação numa família, e numa mais uma família que tem uma empresa, é fundamental. A família tem que entender o que está acontecendo com os negócios, quais são as regras e como que funciona. E tudo isso fazemos com a nossa área de comunicação. O terceiro ponto que o Conselho de Família cuida é do legado. O Conselho de Família estuda o que as gerações que por aqui passaram fizeram, quais foram as conquistas que eles obtiveram, e o Conselho de Família materializa tudo isso, arquiva e comunica isso para a família. Esse legado é vivo, a gente vive isso, não adianta estar num museu fechado. O Conselho de Família faz um papel fundamental em ajudar com que as novas gerações entendam de onde viemos, qual é o nosso legado e que passem a viver esses valores. E finalmente o Conselho de Família cuida da integração familiar, que a gente passe tempo juntos, que a gente se conheça e que a gente tenha uma interação maior. Esses são os 4 pilares que o Conselho de Família cuida. Isso é fundamental para que tenhamos acionistas mais bem preparados e que conheçam o que o grupo faz e que ajudem a ter uma empresa e uma família saudável.
Além do Conselho dos Negócios, que eu descrevi, do Conselho de Família, temos o Conselho do Instituto, temos o Instituto Votorantim, que foi criado em 2002 com o objetivo de regrar a forma que fazemos investimentos em responsabilidade social pelas unidades de negócios que nós temos. Dessa forma, eu passei para vocês a importância de termos uma governança que continue evoluindo conforme a família e os negócios se tornem mais complexos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, dividindo com todos vocês a história da nossa família e o que aprendemos durante todos esses anos com o Grupo Votorantim. Espero que tenha sido útil para vocês. Desejo a todos um ótimo fórum. Muito obrigado. O André não está aqui para a gente fazer perguntas, mas vamos passar para o próximo case de sucesso, tá? Eu convido ao palco o Charles Pacher. O Charles é bacharel em informática pela Univille, especialista em melhoria de processo de software pela UFLA Minas Gerais e pós-graduado em gestão empresarial pela FGV. Atua há mais de 17 anos em empresas de TI com experiência em análise e modelagem de processos, desenvolvimento de software, gestão e implementação de projetos, gestão de processos de negócio e métodos ágeis de desenvolvimento de software. Atualmente lidera a equipe de governança corporativa na Neogrid, responsável por todo esse processo de implantação de governança do Grupo Neogrid. Hoje, o Grupo Neogrid ele é um dos cases que estão apresentados num livro, que está apresentado num book de governança corporativa do IBGC. Vocês vão receber um exemplo ao final da palestra. E o Charles aqui vai contar essa história para a gente. Obrigado, Charles. Boa tarde. É um prazer, é com grande satisfação que a gente recebeu o convite do IBGC para participarmos desse fórum, que a gente entende que é uma troca, né? Trazendo ali uma empresa da região sul do país para a gente proporcionar essa troca com as empresas aqui da região nordeste. Vamos lá. Então, eu atuo como líder da equipe de governança corporativa na Neogrid, né? Vou falar um pouquinho como que essa história começou. Na verdade, só estou aqui devido a uma pessoa, que é o fundador da empresa, que é o senhor Miguel Abuabi, mais conhecido como Seu Miguel, né? A gente o encontra ainda pelos corredores da empresa, lá em Joinville, Santa Catarina, que é a sede da Neogrid, e bastante conhecido como Seu Miguel. Ele tem formação na área de engenharia, né, uma formação técnica, mas desde toda a sua história foi uma história de empreendedorismo. Ele é uma pessoa visionária, um empreendedor nato. A gente costuma brincar que em 5 minutos de conversa com ele te dá umas 2 ideias milionárias, né? Aí você vai perguntar, mas o que você está fazendo aqui que não foi abrir uma empresa para montar uma ideia milionária, uma empresa milionária? Eu diria que é pela paixão, né? Paixão, uma visão compartilhada que a gente tem e que ele inspira nas pessoas, de estar no projeto junto com ele, né? Eu atuo há 15 anos na Neogrid e entrei numa área, passei por diversas áreas da empresa e hoje, então, estou na governança, tá? Então, por paixão, a gente acredita nesse projeto dele, que é a Neogrid. Ele fundou a DataSul, que era bastante conhecida no cenário nacional como sistema de gestão empresarial. Ocorrendo depois, ele fez o IPO, né, a abertura do capital da DataSul em 2006, depois realizou a fusão ali com a TOTUS, hoje também bastante conhecida no cenário nacional e internacional, né, sendo a 6ª maior empresa de software do mundo, tá? E a Neogrid, nesse meio tempo, né, a Neogrid tem 16 anos de idade, foi fundada ali no ano de 99, com um histórico, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, também de aquisições e de expansão internacional.
Vamos ver um pouquinho mais de detalhes como é que funciona a parte da Neogrid Participações, né, em termos de governança e estrutura de controle. Então, o seu Miguel Aboab, ele tem fundos de investimento criados por ele, onde ele detém 100% do capital. Né, daí vocês vão me perguntar, e os herdeiros, onde é que estão? Né? Houve uma recomposição acionária, essa composição em fundos de investimento ela é bem recente. Na estrutura anterior, que inclusive está publicada ali no caderno que vocês irão receber, constam os herdeiros, né, os herdeiros são 3. Nessa estrutura de fundo de investimento, os herdeiros não constam, porém ela vai ser refeita aí nos próximos meses, tá? Devido a uma questão de reorganização societária mesmo. Tá? O seu Miguel ele tem 2 filhos que já são maiores de idade e atuam na linha de gestão dentro da Neogrid, mas não entraram como gestores. Eles estão lá por mérito, né? Não é que nem jabuti na árvore, né? Quem que botou a pessoa lá? Não. Eles entraram realmente lá no nível operacional, entraram como estagiários dentro da empresa. Tá? Passaram por diversos conhecimentos, conheceram toda a operação, fizeram toda uma capacitação também fora do país, para depois ingressar na gestão da empresa, mas ainda em nível de média gestão. Né? Atualmente, toda a alta gestão da empresa são outros profissionais que não ligados à família. Tá? Então, a gente tem ali a Neogrid Participações, dividida em Neogrid Software, Dux, que fica nos Estados Unidos, um outro segmento de software também, a Neogrid Informática e a Neogrid North America em Chicago, que controla também as demais unidades internacionais na Europa e no Japão. Tá? E a gente tem, a Neogrid Software realizou esse ano uma aliança estratégica com a empresa Rastreabilidade Brasil. Né? Mas quem é a Rastreabilidade Brasil? É uma empresa controlada principalmente pelo BTG Pactual. Então, a Neogrid é a segunda maior acionista dentro dessa empresa. Em termos de governança, então, nós temos ali a estrutura dos acionistas, um conselho de administração que foi formado no ano de 2013. Antes disso, nós tínhamos ali um conselho consultivo também já há alguns anos. Tá? A gente tem ali ligado à Secretaria do Conselho, o órgão as próprias auditorias externas, o Comitê de Remuneração, o diretor executivo da Neogrid e todas as demais diretorias abaixo desse diretor executivo da Neogrid, que se reporta, obviamente, ao Conselho de Administração. E todas a remuneração, incentivos de longo prazo e pacote de benefícios dos diretores e gestores também são avaliados por esse comitê de remuneração ligado ao Conselho de Administração. Então, para a gente garantir uma independência aí, em relações de questões familiares. Bom, além desses negócios, existem outros negócios onde a família, o fundador, possui investimentos, como bioenergia, imobiliário, tecnologia da informação mesmo, infraestrutura. Somos mais de 750 profissionais aí ao redor do mundo. E a missão da Neogrid não poderia ser diferente, que é realmente aumentar a competitividade dos nossos clientes, né, por meio das soluções para a gestão da cadeia de suprimentos. Tá? E como é que a gente entrega essa missão? Lá na ponta do lápis mesmo. O Boticário, né? O Boticário a gente conseguiu fazer, no projeto inicial, 37% de redução na ruptura e 40% de redução do estoque ao mesmo tempo. Isso não são dados fictícios, são dados reais. Tá? Inclusive, foi feito inicialmente um projeto piloto, há 2 anos atrás, e a gente já está na fase de evolução do projeto para mais 4.500 lojas do Boticário. Tá? O projeto inicial, se eu não me engano, foram com 500 lojas, e o projeto se pagou em 3 meses de operação, mediante esse resultado bastante positivo. Na Seara também, redução de 35% na ruptura e 6% de redução de estoque ao mesmo tempo. Mas 6% é pouco. Mas você imagina que uma Seara tem um volume de transações diário ou mensal gigantesco. Então, 6% em redução de estoque para uma grande empresa faz bastante diferença. Temos alguns exemplos de clientes fora do país também.
como BR Home Center, aliás, esses são no Brasil ainda, BR Home Centers, redução de 30%, a cobertura média do estoque caiu de 120 para 85 dias, Electrolux também, um outro grande case de sucesso, ali descrito, e alguns clientes internacionais, na Holanda, Wicamp, do setor de moda, e a Bestseller também, varejo, rede varejista europeia, com também os resultados que vocês ali olham. Legal, mas a Neogrid é uma empresa de TI, uma empresa de software, né? Soluções para a cadeia de suprimentos, para a gestão da cadeia de suprimentos. E a gente tem visto aqui os cases, as empresas que palestraram hoje, né? Normalmente são indústrias e possuem um bem físico, mas quais são, então, o que a Neogrid entrega? Quais são as soluções da Neogrid, né? Só para a gente entender um pouquinho mais do contexto e depois a gente trabalhar a parte dos benefícios da governança e os resultados que nós conseguimos agregar. A gente tem ali na base da pirâmide um volume muito maior de clientes e de transações, que é a base que a gente chama de troca eletrônica de documentos, o chamado EDI ou EDI, né? Que é a base operacional que a gente fala. Ali a emissão de um pedido, de uma nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte e assim por diante, né? São aquelas trocas de documentos entre empresas, né, que a Neogrid proporciona, que a gente entende que é a base para a gente chegar lá no topo da pirâmide, que é onde a gente consegue realmente extrair os maiores resultados. A gente tem também um nível tático, que é onde a gente começa a dar visibilidade e permite fazer análise e comparação dos dados do ponto de venda para a indústria e para o varejo, né, com soluções ali tanto para o lado da indústria como para o lado do varejo, e também mediante uma parceria, uma aliança estratégica que foi feita no ano passado com a Nielsen, né, a consultoria Nielsen, que ela publica indicadores de mercado, muitos executivos, inclusive do varejo, são medidos por esses indicadores. Nós temos ali a solução em parceria com a Nielsen do Supply Chain Benchmark, onde você consegue comparar a performance dos seus produtos em determinado varejo, ou segmento, ou região, com a média do mercado. E lá no nível estratégico, né, com um volume de transações menor, a gente tem a parte de planejamento e reposição, né, fazer uma reposição automática pelo fornecedor, Sales and Operations Planning, gerenciamento dinâmico de pulmão e assim por diante ali nas soluções de planejamento e reposição. Mas qual que é a história, então, da Neogrid em si? Tivemos a fundação no ano de 99, que eu comentei agora há pouco. Ela vem de uma história de aquisições no ano de 2006 da antiga Explan, sediada em São Paulo, da antiga Mercador, que era uma empresa do grupo Telefônica, era a principal concorrente da Neogrid no segmento de EDI. Fizemos essa aquisição em 2007. Em 2008, adquirimos duas empresas fora do país, que nos deu uma abrangência internacional. A empresa Viva Cadena na Europa, na Holanda, e a empresa Gentrix nos Estados Unidos. Houve também a unificação no ano de 2010 da marca, então a marca Gentrix não existe mais, é Neogrid no mundo inteiro. No ano passado fizemos essa aliança estratégica com a Nielsen e este ano entramos ali no capital, realizamos a compra de uma parte do capital da Rastreabilidade Brasil, nos tornando sócios do BTG Pactual nesse negócio. Algumas indústrias que são nossos clientes, a gente tem alguns nomes bastante conhecidos ali, de vários setores de bens de consumo, indústria alimentícia, indústria de eletrônicos e assim por diante. Temos também alguns varejos, normalmente a Neogrid na região sudeste e sul ela é bastante conhecida pela atuação junto aos varejos. Tá? Os 10 maiores varejos do Brasil são nossos clientes, alguns provedores de serviço também. E agora a gente parte para o que mais nos interessa, né? Os resultados. Então, a Neogrid ela vem investindo em governança corporativa, isso já está no seu DNA desde o princípio. Mas ela vem investindo de uma maneira muito mais forte aí nos últimos anos, eu diria nos últimos 4 anos, principalmente, com a profissionalização da gestão, né? E o que isso tem trazido de resultados para a empresa? A gente foi reconhecido
no ano passado, figuramos aí no quadrante mágico do Gartner. Ah, Charles, mas o que é isso, né? Que maluquice é essa? Quadrante mágico, você vai fazer mágica, bola de cristal? Não, não é isso. O Gartner ele é um instituto de pesquisa, né, um dos maiores do mundo, no setor de tecnologia. Então, ele conta com mais de 7.000 analistas ao redor do mundo inteiro pesquisando sobre tecnologias, né, no segmento de TI mesmo, de tecnologia da informação. E a NeoGrid, dentro das soluções de EDI, que é chamado pelo Gartner Integration Brokerage, é a nomenclatura que o Gartner dá, figurou no ano passado no segmento de nicho dentro do quadrante mágico do Gartner, né? Então, a gente é a única empresa brasileira, tá, de capital brasileiro, dentro do quadrante mágico do Gartner. As demais empresas ali são norte-americanas, europeias e temos uma canadense também, né? Ah, mas o que significa estar no quadrante de nicho, né? Niche players? Significa que a NeoGrid é muito boa num nicho, num segmento de atuação, ou seja, ela executa muito bem dentro daquele segmento e ela entende a tendência de mercado daquele segmento, né? O nosso objetivo é conseguir chegarmos ao quadrante de líder nessa solução. E a gente também figurou no quadrante Supply Chain Planning, né, planejamento da cadeia de suprimentos, com as nossas soluções de visibilidade, que é aquele nível tático dentro que eu mostrei agora há pouco. Mas qual é o resultado de todas... Eu fiz de propósito trazer primeiro os resultados para depois mostrar como que a NeoGrid chegou lá, né? Então, a gente tem um crescimento aí nos últimos anos da receita de 60%. Esse ano a NeoGrid está crescendo quase 19%. Né? Obviamente, o número de 2015 é realizado até agosto e projeção até final desse ano. Mediante um cenário desfavorável, né, que a economia vem passando, a gente consegue ainda crescer numa taxa bastante considerável diante desse cenário, né? Então, aí a gente consegue ver o crescimento mediante a adoção dessas melhores práticas de governança e algumas mudanças em termos de gestão que eu já vou comentar um pouco mais adiante. Ah, legal. A gente teve um crescimento em termos de receita, receita operacional líquida, mas como é que é o crescimento da NeoGrid em termos de lucro, né? Ou, nesse caso, o EBITDA? A gente teve um crescimento bastante acentuado de 2013 para 2014, uma parte em relação às aquisições, porém esses números já estão pro forma, ou seja, em 2013 eu já tenho os resultados das adquiridas, apesar de elas terem sido adquiridas, uma das empresas no final de 2013, as mais recentes, né, e a outra no início de 2014. Tá? Mas a gente teve aí mais do que o dobro de resultado em EBITDA, no ano de 2014 em relação a 2013, e um crescimento para esse ano projetado de pouco mais de 30%. Que outros ganhos nós tivemos com essas práticas de governança que vêm sendo adotadas nos últimos tempos? Um ganho de escalabilidade, a empresa ela está mais madura, mais preparada para o crescimento acelerado, e nós temos estratégias de crescimento acelerado, de conseguir triplicar aquele faturamento de 170 milhões, que vocês viram agora há pouco. A gente tem também uma baixa dependência na sucessão familiar para a continuidade de negócio. Ou seja, hoje a estrutura de governança ela garante uma sucessão independente do preparo da segunda geração da família, que eles ainda estão em processo de preparo para assumirem a alta gestão. A redução de riscos contra fraudes, corrupção e outros tipos de situações. A confiança da família no que a gente chama de sistema de gestão NeoGrid, que vem sendo construído ao longo dos últimos anos. O próprio fortalecimento dessa cultura de gestão de processos, né, o famoso BPM, né, Business Process Management, onde a gente consegue trabalhar a gestão por indicadores, a questão da compliance, né, e a questão de gestão de mudança também dentro da organização de uma forma mais ordenada, ou seja, não é porque um gestor acordou com vontade de mudar tudo que ele consegue mudar tudo por conta própria. Isso tem que estar alinhado com a estratégia da empresa, com os processos e a própria governança.
a excelência operacional, né, no que tange ali a execução da estratégia, porque não adianta, como foi colocado aqui já hoje pela manhã, apesar de a empresa pode não ter um plano estratégico formal, documentado, escrito, mas ela tem alguma estratégia. No nosso caso, obviamente, a Neogrid possui esse plano formalizado, mas também uma capacidade de execução e monitoramento dessa estratégia e a própria agilidade no fluxo de decisão, ou seja, nós crescemos aí em termos de número de funcionários em relação a 2011, 50%, até um pouco mais. O que nós não queremos perder, algumas coisas que são boas de se ter uma empresa de menor porte, como, por exemplo, a agilidade na tomada de decisão. A redução significativa, né, no uso de controles manuais, planilhas, nos trouxe isso como um ganho das boas práticas de governança, o próprio aumento da produtividade, né, e segurança com as rotinas automatizadas e, obviamente, um processo muito mais transparente, né? Quando a gente fala de transparência, a gente não está falando transparência só em relação aos acionistas, mas também a todos os colaboradores, os próprios stakeholders, né, que participam do sistema de gestão Neogrid. Por exemplo, existe uma prática onde o nosso diretor executivo trimestralmente apresenta os resultados para todos os colaboradores da empresa, né, ele vai em cada unidade e apresenta o resultado da empresa no trimestre. Também existem outros rituais, a gente costuma falar, onde o diretor executivo também apresenta os resultados mensalmente para a equipe de gestão e para as lideranças, que tem a função, né, a incumbência de repassar esses resultados mensais para o staff, né, para todos os colaboradores. Então, em se tratando de governança propriamente dita, né, ali no ano de 2011 e 2012, a gente teve uma preparação das estruturas de um novo sistema de gestão, sistema de governança, né. No ano de 2012 foi um ano bastante acelerado, bastante aquecido nesse tema, lá dentro da Neogrid, onde a gente fez um mapeamento e modelagem dos processos, dos 32 processos, e eles estão em evolução contínua. A gente teve também a emissão, junto com o apoio de uma consultoria externa, do relatório ISAE 3402, tipo 1, a parte de controles internos, a implementação de comissões de gestão, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que nos apoiam no processo de decisão, no processo decisório, a implementação de um sistema de gerenciamento de processos de negócio, né, um BPMS, que nos ajuda bastante no dia a dia, e, em 2013, a substituição do Conselho Consultivo pelo formato de Conselho de Administração, com estatuto, assembleias e as regras todas regidas ali num estatuto formal. No ano de 2014, já comentei sobre as aquisições que foram feitas e a própria definição, implementação de uma metodologia para que essas fusões e aquisições aconteçam, mediante o ritmo que a gente vinha percebendo, dessas iniciativas. A gente também percebeu no ano passado o aumento da maturidade dos processos dentro da empresa, né, com a própria evolução contínua desses processos, e nesse ano de 2015 houve a implantação da ouvidoria, a ouvidoria para clientes, que também é uma boa prática de governança. Nesse ano e para o próximo, a gente está trabalhando no fortalecimento da gestão por indicadores, né, que é algo que a gente precisa ainda caminhar e melhorar. Então, esses foram os principais, os marcos aí dentro da evolução mais recente da governança, apesar de, no seu DNA, pela história do fundador, né, como ele fundou a DataSul, fez todo um processo de governança para a abertura do capital daquela empresa, isso já veio meio que no DNA da Neogrid também, desde a sua fundação. E a gente entende aqui, trazendo como fonte o próprio Código de Melhores Práticas de Governança do IBGC, né, que a boa governança, né, ela é um reflexo ali de um governo, né, estabelecido pelo Conselho de Administração, com os seus órgãos de apoio ali, e a gestão é o que faz acontecer, né, em nível de direção e média gestão. Outros fundamentos do nosso sistema de gestão Neogrid é o bom e velho PDCA.
né? Quem nunca ouviu falar no PDCA, né? Então, a parte de planejamento, como que a gente faz a formalização dos nossos processos, e é interessante que nunca foi um desejo a gente ter uma certificação ou buscar um processo só por existir, só pro forma, né? Mas a gente ter processos que agreguem valor principalmente ao cliente externo, que é o nosso alvo principal, o nosso foco. A execução desses processos, a checagem, a verificação deles e a ação de melhoria contínua. Então, o bom e velho PDCA aí presente. Existem alguns mecanismos, algumas ferramentas que nos ajudam, né, nos ajudaram e continuam nos ajudando dentro dessas práticas de governança, tá? Que é a institucionalização do escritório de processos, que aconteceu no ano de final de 2012, início de 2013, tá? Junto dessa estruturação mais sólida da governança. A gente tem internamente o que a gente chama de um portal de governança, que fica disponível na nossa intranet com acesso a todos os colaboradores, que a gente traz informações sobre esse tema. A própria cadeia de valor, né? A organização dos nossos processos, as comissões de gestão, que eu já vou falar um pouquinho mais adiante, a ferramenta, né? Uma ferramenta que nos apoia tecnologicamente na gestão dos processos, auditoria financeira independente, o canal de ética, que é balizado por um código de conduta e ética também, onde todos os colaboradores que entram na empresa, né, passam por um processo de integração, onde conhecem, fazem dinâmicas em cima desse código de conduta e ética. O próprio comitê de remuneração, a academia de liderança Neogrid, que está muito preocupada com a questão da sucessão, né? É um tema que ele já surgiu há algum tempo e foi falado aqui durante o dia inteiro, né, sobre sucessão, o quão importante é, e a própria ouvidoria. Então, esses são alguns dos mecanismos e das ferramentas que nos apoiam em termos de governança e que passam uma tranquilidade, uma transparência para a família, para os acionistas, também minoritários. Tá? E qual que é o posicionamento, então, do escritório de processos, né? A gente trabalha com uma equipe bastante enxuta, de 3 pessoas comigo, mas dedicadas exclusivamente a questões de governança corporativa. Temos uma atuação global, ou seja, Brasil e internacional, nessa função de guardião dos processos da própria disciplina de governança dentro da instituição, da organização, e também uma atuação normativa. Mas a nossa principal atuação ela é consultiva. Poxa, como é que eu consigo orquestrar tantos processos, tantas pessoas, tantas localidades, idiomas diferentes dentro de um único sistema de gestão, né, de um único sistema de governança corporativa? Esse foi um grande desafio. E isso a gente tem feito com a ajuda, não são 3 pessoas que fazem isso, é um trabalho de equipe mesmo, né, com a ajuda de um papel que nós instituímos a gente não tem owner do processo, né, o dono do processo é a empresa. Então, é um papel que nós colocamos de gestor do processo, que normalmente é um líder, né, um gerente, alguma pessoa com cargo de gestão, que faz efetivamente a gestão daqueles processos no qual ela atua, no qual ela gerencia. E também o papel do facilitador, que vai nos ajudar a analisar aquele processo, verificar as melhorias, analisar a evolução daqueles processos propriamente dito. Então, é um conjunto de pessoas dentro daqueles 750 profissionais da Neogrid. A gente deve ter em torno de 60 pessoas aí envolvidas na orquestração do sistema de gestão, fora o nível executivo. Tá? Então, o portal de governança que eu comentei agora há pouco, ele é um conteúdo dentro da nossa intranet, onde ali ele tem as pessoas todas têm acesso a alguns materiais, e ali do lado esquerdo, né, tem um menu com algumas opções, as nossas reuniões mensais de resultado, que são conduzidas pelo diretor executivo com a liderança, ficam ali disponíveis. As reuniões trimestrais de resultado ficam ali disponíveis para todos os colaboradores, né? O canal de ética, o código de conduta e ética, caso alguém queira consultar,
de maneira online, apesar de receber um exemplar também impresso, né, no ingresso na companhia. Então, uma série de questões relacionadas à governança, a pessoa tem acesso aqui. Tá? E isso nos ajuda a fazer a disseminação desse tema dentro da organização. A gente destacou também a própria cadeia de valor da NeoGrid com os processos, macroprocessos de gestão ali na parte superior, os processos de negócio propriamente ditos, né, que agregam valor diretamente ao cliente final, na parte central, e aqueles processos de apoio. Né? Aqui não tem muito segredo, se você pegar qualquer empresa, especialmente do setor de tecnologia, não vai fugir muito dessa configuração de cadeia de valor lá do Porter. Né? E as comissões de gestão, né, que nós temos desde o ano de 2012. O que são as comissões de gestão? São equipes multidisciplinares formadas por pessoas de diversas equipes e localidades no Brasil, que se reúnem para tratar alguns temas específicos. Né? A gente tem um tema clientes, o tema finanças, inovação e tecnologia e pessoas. Tá? Então, essas comissões têm um papel de verificar inovações, melhorias, mudanças relacionadas a esses temas e propor para a alta gestão, para as reuniões de diretoria. Né? Uma vez que essas mudanças são aprovadas, homologadas pela diretoria, elas retornam na forma de execução dentro do processo de gestão de mudança, com o apoio do escritório de processos. E tudo isso é monitorado e reportado periodicamente ao conselho de gestão, né? Através ali do nosso processo de gestão de desempenho. Bom, que lições aprendidas a gente teve aí nessa caminhada aí nesse período, né? Então a gente destaca aqui alguns fatores críticos de sucesso, como por exemplo o patrocínio executivo. Claro que o principal incentivador de todo esse processo foi e continua sendo o fundador, a família. Né? Não só o fundador, como a segunda geração também. Ao contrário da família da Lilian e da família da Mariana, né, que palestraram aqui agora há pouco, a família do seu Miguel ela é muito pequena. Então, o fundador ele ainda continua no conselho de administração, não como presidente do conselho, mas como membro. Ele tem três filhos, né, 2 do primeiro casamento, e a diferença de idade entre ele e os filhos é bastante grande. E um terceiro filho do segundo casamento, ainda menor de idade. Então, os filhos eles ainda estão num processo de preparação para assumir a gestão executiva da empresa. Né? Hoje, então, como eu comentei há pouco, eles entraram como estagiários, né? E era bem engraçado. Né? Eu estou na NeoGrid há um bom tempo, então a gente via lá, começava, vinha, né? Não, é estagiário mesmo, então vai lá carregar máquina, vai desmontar notebook, desktop, realmente começaram de baixo, conhecendo a estrutura da empresa, conhecendo os valores. Né? Então, até pela família ainda ser pequena, né, nenhum deles é casado, ainda não se viu a necessidade de ter um conselho de família. Né? O pai com os 2 filhos, né, porque um é menor, é criança ainda, o pai com os 2 filhos se resolvem. Então, por esse motivo, a gente ainda não se viu a necessidade de ter um conselho de família. Né? Então, a família é bem reduzida, mas o patrocínio executivo do fundador e da alta gestão da empresa é bastante importante. Né? Na alta gestão, né, no nível de diretoria, não temos nenhum participante da família, como eu comentei há pouco. Outro fator crítico de sucesso é a gestão baseada em fatos e dados, né, utilizando métricas, metas, medições, monitoramento. Então, monitoramento constante. Né? Dentro das reuniões de diretoria, né, se utiliza lá um dashboard, né, com indicadores-chave, a performance, análise desses indicadores, pessoas responsáveis e com planos de ação para, caso esteja abaixo da meta, retomar o rumo aí da performance desejada. O uso de tecnologia habilitadora, né, o BPMS, que eu comentei há pouco, o próprio alinhamento entre a gestão estratégica e os processos,
ou seja, a gente conseguir fazer aquele desdobramento, né, entre a estratégia da companhia, seus processos, seus indicadores, suas metas. E quando a gente para analisar um pouquinho mais profundamente, a gente vê que muitos conflitos existem dentro de uma organização por questão de indicadores conflitantes, né, uma pessoa é medida de um jeito, outra gerência é medida de outra forma, e isso acaba gerando algum tipo de conflito. Então, é necessário esse alinhamento bastante forte entre a estratégia e a execução. Buscamos o apoio de uma consultoria externa em todo esse processo, que nos ajudou bastante. E era uma consultoria que já apoiava a DataSul, então conhecia também a história da família. E a convergência das iniciativas de BPM, ou seja, a gente conseguir fazer com que todos sigam na mesma direção em relação a essas iniciativas de Business Process Management, né? Gerenciamento de processos de negócio. Outras lições que nós aprendemos aí nesse caminho, nessa caminhada, ou nessa jornada, né, como foi dito aqui também hoje, é que a governança ele é um tema que é gradual. Né? A gente não consegue, a gente tem que evangelizar acerca desse tema a todo momento. A gente costuma brincar que é um trabalho de formiguinha. Né? Às vezes você bota 2 pecinhas, às vezes cai uma, né? Dá 2 passos para frente, 1 para trás, depois mais 2 para frente, e aos poucos a gente vai evangelizando todos os níveis da organização, principalmente gestão, obviamente. Tá? Buscar apoiadores tem muito a ver com evangelizar, né? A gente conseguir ter pessoas que comprem essa ideia da formalização da governança. Tá? E manter o foco de acordo com a estratégia. Então, se a gente definiu o norte é lá, então vamos realmente todos para lá, manter o foco, e às vezes a gente fica tentado, não, agora vamos trabalhar nisso em detrimento daquilo que a gente tinha estipulado antes. Não, vamos tentar manter o foco. Claro que se tiver alguma variável que realmente precisa ser revisada no percurso, a gente tem que revisitar, e isso faz parte do processo de acompanhamento da execução da estratégia, né, que é revisitar o planejamento estratégico anualmente. Legal, chegamos até aqui, mas sabemos que a gente ainda não tem todo... Né, a gente sempre tem algo a evoluir, né, seja na nossa vida pessoal, profissional ou como empresa. Quais são os próximos passos, então, que a Neogrid acredita? É a formalização do processo de sucessão. Eu comentei sobre a Academia de Liderança Neogrid. Ela trabalha no nível de coordenação para cima, coordenação, gerência e direção, mas a gente entende que ainda é necessário uma formalização, uma instituição de regras para as gerações futuras aí num processo sucessório familiar. A questão de gestão, GRC, né, gestão de riscos corporativos, também é um assunto que precisa será endereçado no próximo ano, assim como gestão da continuidade de negócio, enquanto sistema de gestão mesmo, a racionalização dos processos e indicadores, porque muitas vezes a gente fica tentado a criar indicador para muitas coisas, e a gente não precisa ter dezenas de indicadores, né? Bastam alguns indicadores chaves, poucos, e a própria gestão da segurança da informação. Nós temos como clientes também o segmento bancário, né, que foi aqui hoje muito bem representado pelo Bradesco, e a gente entende esse segmento é bastante exigente em termos de normas de segurança. A gente entende que é importante que a gente obtenha aí a melhor, ainda mais forte, né, a gestão da segurança da informação. Eu tenho uma pergunta para fazer. A gente conseguiu ver que esse case é um pouco diferente da história que a gente tem normalmente visto aqui no Nordeste, né? É uma empresa nova que já começou com a ideia de governança muito forte na visão do fundador, e principalmente começou com um conselho consultivo, depois já criou esse conselho consultivo, já passou para um conselho de administração. Aqui nem todas as empresas já possuem conselho de administração, ainda estão pensando, é uma decisão até difícil para uma empresa familiar, com o fundador passar a compartilhar algumas decisões com o conselho de administração. E você falou rapidamente que lá, além de já possuir conselheiros independentes no conselho, a presidência do conselho não é do fundador ou de um membro da família.
Se você puder explicar para a gente como isso tem funcionado e como foi essa decisão tomada pelo senhor Miguel. Claro que não é uma decisão muito fácil, né? Para o familiar, aquela pessoa que é o fundador, que é o patriarca, né? Deixar uma posição de presidente do conselho. No conselho consultivo ele era presidente, né? E tornar-se um membro do conselho de administração. Mas até mesmo pela história de fundação da DataSul e preparação para a abertura do capital, como aconteceu em 2006 com a DataSul, né? O próprio mercado demanda, né, certas questões, e essa é uma delas. Então, a profissionalização da gestão. Então, ele já entendeu ali no momento da transição do Conselho Consultivo da Neogrid para o Conselho de Administração que seria importante deixar um conselheiro independente, que no caso lá da Neogrid, nós temos 2 conselheiros independentes, um deles, que é o presidente do conselho, ele vem de uma história da indústria, não de empresa de serviços de TI, e sim de indústria. Foi durante muito tempo diretor da WEG, Equipamentos Elétricos, né? E o outro conselheiro é um fundador do Buscapé, o Romero Rodrigues. Então, ele tomou essa decisão pela questão de profissionalização, né? E a gente vê hoje que foi realmente uma decisão acertada. Vocês viram pelos resultados da empresa, no ano de 2012 em diante, 2013, e assim, 2013, onde houve a conversão do Conselho Consultivo para o Conselho de Administração, o resultado da empresa, né? Então, já preparando também para uma abertura de capital no futuro. Okay. Tá? Ele será aí o primeiro empresário brasileiro que fundou 2 empresas de tecnologia a abrir o capital das 2 empresas de tecnologia, né, como sócio controlador. Outro ponto que chamou a atenção também da apresentação foi que nós, como consultores, a gente acaba vendo muito número, e eu vi um número lá que chamou a atenção, que era uma parte da composição acionária de minoritários. Eu vi que 5,41% das ações são de minoritários, ou seja, e eu entendi que não eram familiares. Não, não são familiares. Como é que também funcionou isso? Como é que foi a decisão de não ter familiares na composição da empresa? Uhum. Bom, isso partiu do próprio fundador, né? Então, o seu Miguel, lá no ano de 2011, por uma questão de reter esses executivos e também reconhecer, né? Reconhecê-los, ele estipulou, junto com a equipe, né, com a sua equipe, esses incentivos de longo prazo, né? LTI, né? Num formato inicial, lá em 2011, o formato inicial era um programa de 6 anos, é um programa que ainda está em andamento, né? Era um programa de 6 anos, não conversível em participação acionária, tá? Já em 2013 houve uma mudança, né? O programa se transformou em um programa de 3 anos, conversível em participação acionária, limitando ao teto de cada cargo, já conforme acordo pré-estabelecido entre a pessoa jurídica e o executivo. Tá? E eu tenho uma última pergunta, se ninguém tiver mais perguntas. A gente viu que nos próximos passos você fala também dos familiares, né, que hoje estão na gestão, que existe um programa de formação sendo pensado para os familiares e também tem uma academia de liderança que são para os membros que trabalham na gestão, que incluem os não familiares. Se puder elaborar um pouco mais sobre esses 2 programas, ou seja, a ideia do que está se pensando no futuro, mas essa academia de liderança, porque quando a gente fala de sucessão, não é apenas de sucessão por familiares, principalmente até no modelo no estágio de negócio que vocês já possuem hoje, né? Então, se puder elaborar um pouquinho sobre isso. Claro. Em termos de familiar, sucessão familiar, a gente não tem um programa ou uma regra estabelecida. É algo que a gente precisa trabalhar. Tá? Mas é claro que, pela própria história e a abordagem que o fundador tem, e são valores que ele já passou para a segunda geração, né, para os seus filhos, tem que ser por mérito.
né? Não é simplesmente por ser filho do dono que você vai estar na gestão. Então, tem que ser por mérito e envolve toda uma formação, né? Então, os 2 filhos que hoje estão na gestão, na média gestão da empresa, eles tiveram formação fora do país, né, em termos de especialização, uma boa temporada fora do país, para depois começarem a iniciar um processo de gestão mesmo, né? E passaram anteriormente por uma experiência grande na equipe operacional, né? Vai visitar cliente, participar do projeto ativamente, como mão na massa mesmo em projetos de clientes, como equipe operacional, né? Não como filho do dono, né? Os 2 filhos, né, tiveram essas experiências e tiveram essa formação fora do país. E a Academia de Liderança Neogrid, até este ano aqui, ela está muito mais focada na sucessão não familiar, né? Até porque, no nível de alta gestão, nós vimos ali, né, dos 10 diretores, nenhum deles é da família, né? Nem o diretor executivo também não é. E nas gerências, a grande maioria não é, né, da família. Então, existe ali um trabalho de identificação de qual é o par, a pessoa, na verdade, a pessoa dentro da equipe que vai realizar a sucessão, né, um trabalho de coaching, um trabalho de análise de perfil, né, com o PI, famoso PI, né, e um trabalho de coaching com uma assessoria, né, uma consultoria, que faz o trabalho identificando 1 ou 2 pessoas na linha sucessória da alta gestão e da média gestão. Então tá bom, pessoal, nosso tempo está encerrando. Charles, mais uma vez, obrigado por estar aqui, contar essa história. É um foco diferente do nosso padrão, mas que é muito enriquecedor para a gente ouvir a história de vocês. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.